Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast NaniCast. Para quem não me conhece, eu sou a Nani Azevedo, Nani Casting ou Agente Nani Azevedo. Hoje vamos entrevistar uma agenciada de muito tempo, que a conheço nessa era digital. Quando a gente estava na pandemia, eu prospectando os talentos, mas a gente não podia conhecer pessoalmente. E aí eu fui prospectando, de repente a conheci. Virou minha agenciada, fez trabalhos publicitários. Mas sabe o que me chamou a atenção dela? É que ela virou uma criadora de conteúdo, fotógrafa muito renomada, além de jovem e linda e também atriz. Gente, multiuso. Ela vai contar a história dela para vocês ficarem atentos o que vocês realmente possam descobrir do seu talento. Seja bem-vinda! Que prazer estar aqui. Carinho. Eu até estava pensando, sempre quando eu venho em algum podcast, rola essa apresentação, né? E eu fiquei pensando, eu vou estar na frente de uma pessoa que está há anos no mercado, e no mercado que eu trabalho e aprecio tanto. E até dá uma vergonha de ficar aqui, porque eu queria tanto ouvir também a sua história e você tá aqui ouvindo a minha, sabe? Então, você com anos de história, eu sei que, sei lá, acho que quando eu nasci, você já estava nesse mercado. Já. Começando e trabalhando. Então, assim, o tanto que eu tenho para aprender contigo também, sabe? É uma honra estar aqui, podendo contar a minha história e você podendo ouvir um pouco. Eu tô muito grata pelo convite. Muito obrigada. Ai, que maravilha, que linda. Além de linda, Obrigada. talentosa e jovem. É que é o que me chamou a atenção, de ver que você criou a sua oportunidade. Sim. E eu quero que você explica como é que foi, o que deu o start para você seguir, ser uma contadora de histórias, conteúdo e ajudar pessoas. Sim. Eu sempre gosto, na verdade, sempre quando... Parece clichê, né? Mas é legal contextualizar de onde eu vim. Então, a gente gosta de ouvir a história de várias pessoas, a gente ouve no podcast, mas é legal a gente entender de onde essas pessoas vieram e por que elas estão onde estão, sabe? Até porque rola muita comparação. Algumas pessoas entram no meu perfil, porque ela é uma fotógrafa, tem tal equipamento, fotografa em tal lugar, porque o pai pagou, porque a mãe ajudou. Então, assim, é importante contextualizar que eu vim de uma família bem humilde, né? Os meus pais, eles não tinham condição alguma de me dar suporte mesmo para fazer o que eu faço hoje, porque a gente sabe, eu comecei na fotografia, né? Então, equipamento é caro, enfim, se eu quisesse seguir na carreira de atriz, um curso seria muito caro. A gente sabe que esse mundo artístico é muito difícil para quem veio da favela, por exemplo, que foi de onde eu vim. Então, é um mundo muito difícil. Para quem não tem esse tipo de oportunidade. Então, quando você fala ela criou a sua própria oportunidade, foi em todos os momentos, e são histórias bem engraçadas que eu vou contar aqui, que eu estava criando essas oportunidades, sabe? Tentando puxar, enfim, networking, contatos e situações que eu pudesse sair de onde... O meu sonho era sair da favela, né? Eu sempre coloquei na minha cabeça. Que lugar que se chama Jardim Jaqueline, fica Raposo Tavares. Então, fica atrás do Shopping Raposo. Eu cresci lá e eu odiava morar lá, assim, não por uma questão do lugar em si, mas porque eu sabia que ficar ali não ia me trazer naquele ambiente, né, porque lá não tinha tantas oportunidades. A gente vê algumas comunidades hoje em dia, como Paraisópolis, que tem alguns programas, cursos, exato. E como lá era uma comunidade pequena, não tinha nada. Então, se eu continuasse ali, me envolvendo com as pessoas dali, naquele meio, eu sei que eu não ia conseguir sair de lá, sabe? E que o meu futuro não ia ter nada de grandioso, como eu sempre sonhei. E o meu pai e minha mãe, eles são pessoas incríveis, porém, também sem tanto estudo, né? Eles não terminaram a escola, enfim. Então, famílias daquela época tradicional, exato, que a gente diz. Exato, eles vieram do Nordeste para cá. Então, eles têm um pouco dessa ignorância, né? Enfim, que falta quando a gente não estuda, não tem acesso, né? Eles não têm acesso à informação. Então, a frase que eu cresci ouvindo do meu pai foi: vai estudar, senão você vai catar latinha. Então, eu cresci ouvindo isso. E por mais que seja uma profissão digna, eu entendo o que ele quis dizer hoje. Vai estudar porque daqui a um tempo você vai poder escolher algo melhor para sua vida. Você vai poder escolher e ganhar bem com o trabalho que você quiser,
sabe? Enfim, então eu cresci ouvindo muito isso e aí que eu entendi que, cara, eu precisava focar na minha educação. Então, a partir daí, eu ganhei uma bolsa num colégio chamado Porto Seguro, não sei se você conhece. Conheço. E aí minha vida mudou, assim, eu consegui sair dessa bolha e consegui conhecer professores. Eu fui bailarina por um tempo de dança contemporânea. Aí eu conheci a arte, conheci a fotografia nesse meio tempo da escola. Então a educação ela é muito importante, né? Então eu andei por esses dois lados, assim, tanto essa parte sem acesso, sem informação, e aí eu falei, deu uma ideia assim na minha cabeça, cara, vi essa oportunidade, eu vou tentar um colégio para ver se eu consigo sair dessa bolha. E aí eu estourei essa bolha entrando nesse colégio, foi o que me salvou, assim. Me formei lá, aí eu passei com bolsa 100% no Mackenzie para estudar publicidade e eu me apaixonei pela comunicação. Então, hoje, o que eu amo fazer, tudo que eu faço engloba comunicação. Tanto comunicação numa linguagem não verbal, que é a fotografia, como como atriz, como, enfim, criadora de conteúdo. E foi ali na publicidade também que eu fui me encontrando como comunicadora. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de criar imagens e de comunicar, criar e ensinar também. Que hoje, além da fotografia, eu ensino fotógrafos a fotografar e a crescer na fotografia também. E falo muito sobre essa questão do artista, não só como artista, mas o artista como empreendedor. Porque ligar essas duas coisas é muito importante. A gente acha que ser apenas artista vai levar e que a gente vai ter um sucesso e tudo mais. E no nosso país é muito difícil ser um artista. Então, como eu posso ser um artista e entender como eu posso levar minha carreira para frente através do empreendedorismo, sabe? Então, com a fotografia, eu gosto de unir essas duas coisas e foi isso que me ajudou, assim, 100% a dar um boom na minha carreira mesmo e conseguir levar isso para frente. E, sei lá, com 5 anos de fotografia, consegui, enfim, conquistar as coisas que eu conquistei, que não são tantas, assim, mas para mim que tenho 25 anos e vim de onde eu vim, é uma conquista muito grande, sabe? Então, tenho muito para conquistar ainda, mas o que eu cheguei aqui, o que eu já fiz, é muito gratificante para mim poder ensinar outras pessoas e ser referência para algumas pessoas. É bem gratificante. Não, eu já vi, você já tem estrela, já brilha. Com 25 anos você está assim, imagina. Mas 35 você vai estar, nossa, acho que num lugar realmente que você fala, não, esse é o lugar que eu queria realmente ficar. Sim. Porque sempre vai ser uma conquista. Sim. Sempre. Você nunca vai parar, ainda mais que você começou a ser uma empreendedora desde sempre, a tudo. Aí você vai poder escolher, digamos, ficando num certo período, vai escolher o que realmente você quer fazer. É tipo isso. Exato. E eu exploro vários lados. Agora, como eu tenho tempo e energia, com 25 anos, eu estou nessa de explorar vários lados. Eu foco muito nessa questão da parte mais artista, e de empreender também. Então, eu tenho os cursos, eu sou fotógrafa, faço alguns trabalhos. Comecei, com você agora, porque eu achava antes que eu tinha perfil de modelo. Tudo bem, eu fiz eu gostava de modelar, não, só que aí eu... Você tem, mas tudo bem. Mas para publicidade tem muito. E aí eu fui descobrindo, foi até o meu namorado que também é nosso agenciado. Que também é agenciado, que falou assim, nossa, vamos fazer, um teste e tal. E aí acabou para casal. E aí acabou que eu passei... E ele falou assim, nossa, você tem muito jeito para publicidade. Então, e agora tá rolando. Ainda bem, obrigada ao namorado. Ainda bem, obrigada ao namorado, exato. Você tem muito jeito para publicidade. E aí eu encontrei esse perfil e é uma coisa que eu gosto muito. Porque eu já gravo muito conteúdo, eu faço os meus lançamentos de curso. Então, eu falo muito, eu dou palestra também. Inclusive, eu dei palestra fora do Brasil. Exato. Então, essa parte da comunicação, eu tenho facilidade. Então, eu acredito que para marca, essa comunicação, é importante você saber comunicar a imagem não verbal e verbal através do seu corpo, através da sua fala. E isso eu desenvolvi durante a minha criação de conteúdo na internet, que ajudou muito nessa parte do desenvolvimento. Eu nunca fiz curso de atriz, realmente, Nunca fiz nenhuma formação. Talvez um dia eu tente fazer. Agora você pode se dedicar num certo período. Exato. Mas, assim, esse treino
Eu falo que... Mas você tem um treino diário, Então, porque o esse seu treino trabalho... diário, ele é muito importante. Então, Muito. a prática pro artista, estar ali o dia a dia, a vivência, é muito importante. Muito mais do que você sentar e ouvir ali uma teoria. Porque é muito corpo, né? Exatamente. Então, é muito corpo, é muito sensação. Então, essa prática diária, ela é muito importante. E aí, eu tô gostando de tudo. Bom, né? essa nova geração, vocês estão com muita sorte, porque vocês têm a internet, tem o Instagram, tem todos esses lugares que você pode se manifestar e falar e etc e tal. Na minha época, aquela assim, né? Na minha época, a gente não tinha nada onde falar, não tinha... Imagina, eu, quando abri a agência, eu já tinha em torno de 22 anos. Então, eu não podia aparecer para certos clientes, para algumas pessoas, porque eu falava, o que essa menina está querendo fazer aqui? Eu tinha terminado ainda na faculdade, depois eu terminei. E aí, eu mesma montei a minha agência, também fui na luta, também trabalhei com fotógrafo. Também fui nessa, sim, depois abri a minha agência, meu estúdio. E fui com a cara e a coragem, sem ajuda de ninguém. Só que antes eu tinha que contratar até funcionários mais velhos que eu, para que eles fossem numa reunião. Para que eles falassem. Para que eles fossem a cara, né? Para que eles fossem... Ninguém me conhecia. Sim. Foi só de um certo período que começaram a me conhecer. E falar que a Nani é a Nani. E tem, assim, talentos meus que não me conhecem, pensam... A Nani é uma senhora, não sei o que elas pensam. Hoje em dia mesmo eu ouvi a Lori falando que tinha uma atriz que achou que a Nani era outro ser. E que depois que viu que eu era eu, ela falou, nossa. E naquela época era muito... Não podia uma menina... Sim. Imagina, 25 anos. Falei, hoje você está dando palestra. Exatamente. Isso é maravilhoso. Imagina, na minha época não existia essa oportunidade. Não tinha como eu falar alguma coisa, porque ninguém ia me ouvir. Ninguém. Por mais que eu tivesse toda a experiência, ninguém ia me ouvir. E é engraçado que é muito uma visão nossa, assim. Porque a minha geração, a gente enxerga também essa questão de... Um amplo leque de oportunidades como um problema, né? Porque antigamente era ou você é advogado, ou você é médico, ou você, também. enfim. E aí era mais fácil, entre aspas, né? Você não tinha tanto o que pensar em relação ao seu futuro. E hoje em dia são tantas opções que eu acho que a galera trava, assim. É tanta coisa atualizando ao mesmo tempo que parece que trava as pessoas e não sabe o que fazer, não sabe. Mas aí o jovem tem que se encontrar. Exato. Né? Ele tem que ter foco e ele tem que querer. Exato. Porque tem aquele jovem que eu falo que a preguiça toma e acha que as coisas vão vir assim, sem esforço nenhum. É difícil lidar com a preguiça, é difícil. Entendeu? E é muito importante... Tem uma frase que eu gosto muito, que é movimento gera movimento. Exatamente. Então, é aquilo. Eu não sei o que eu quero fazer, que área que eu quero me jogar, enfim. Tem que estar em movimento. Senão, você nunca vai descobrir. Então, assim, eu vou esperar aqui sentado, enfim, fazer um teste vocacional na internet. Não vai descobrir. Então, precisa, enfim, acha que quer ser ator? Vai, tenta uma agência, tenta fazer algum vídeo em casa, vê se tem jeito. Então, tenta criar as suas próprias... Descubra seu talento, que Exato. é o que eu também estou num projeto, exatamente isso. Porque Legal. tem muitos talentos que não sabem que tem aquele talento. E para o mercado publicitário, até para o mercado de conteúdo, mas aí tem que estudar mais e se profissionalizar, a gente precisa de talentos. Porque nós precisamos mostrar na tela a veracidade, como é que é a vida e etc. Então, tem pessoas, e não é um perfil só, são diversos perfis, e as pessoas não sabem que elas podem ser aquele talento que eu estou buscando. Exato. Então, ela precisa, mas ela precisa querer. Exato. Ela precisa focar, ela precisa despertar. Despertar, é verdade. Como foi o seu assim, o que te levou a falar, não, agora eu vou ser uma criadora de conteúdo e vou querer mostrar para o mundo quem sou? Sim. É engraçado essa história. Eu lembro exatamente do momento que isso aconteceu. Eu me formei em publicidade. Nisso, eu já queria trabalhar com audiovisual antes. Tanto que eu fiz a prova da USP para estudar na ECA. E é impossível, porque são só 30 vagas. É mega concorrido. Não passei nem na primeira fase. Enfim. E aí, eu falei... Preciso me formar em alguma coisa, tentar algum curso. Passei no Mackenzie com 100% de bolsa. Eu falei, vou fazer o Mackenzie, então, em publicidade, que é algo mais perto. E aí, trabalhei em algumas agências. Cheguei numa agência,
que é uma das melhores, assim, do Brasil e tudo mais, de marketing e publicidade. E eu não gostava. Todo emprego que eu entrava, eu me demitia. Todo emprego que eu entrava, eu me demitia. Trabalhei numa construtora super legal. Fui lá e me demitia. Por quê? O que não te chamava atenção? Eu achava que o problema era a empresa. Que eu falava, eu não gostava do chefe. Aí eu me demitia. Eu tinha esse problema. Porque eu tava na casa da minha mãe, por mais que a gente tava lá humilde, na nossa casa morando lá. Mas é um conforto. Era um conforto. Tá eu falava, tô ganhando aqui meu salário de estagiária, que era o quê? Um salário mínimo. Consigo me demitir, tô morando na casa da minha mãe, ela paga minhas contas, eu vou me demitir e tentar outra coisa. Porque eu sempre fui muito inquieta, assim, eu gosto de fazer alguma coisa que eu me sinta confortável. Tá certa. E aí eu... Trabalhar com o que gosta. Trabalhar com... igual eu. Exato. Por mais que isso se torne um trabalho e vá ser cansativo, tem que ser minimamente não estressante. Tem que né? gostar. Tem que gostar, exato. E aí eu não gostava e eu achava que o problema era o chefe, o problema era alguma coisa e eu sempre me demitia. Até que eu cheguei nessa agência, que eu falei assim, cara, isso aqui é o ápice do estágio. Eu tava numa agência muito boa, eu falei... Era na Ogilvy Brasil, né? Claro, acho que você conhece. Conheço, claro. Na Ogilvy, eu falei assim, eu tô em planejamento de marketing, e eu tinha muita chance de crescer ali. E eu falei, eu não tô curtindo. E eu passava o dia, assim, fazendo o mínimo. E eu percebia que os meus chefes percebiam que eu não era uma boa estagiária. E aí eu falei assim, cara, eu tô aqui trabalhando... não tô dando o meu melhor, não tô dando o meu máximo, já fiz todos esses trabalhos em outros lugares. Sou sempre taxada como uma estagiária mediana, os meus chefes nunca acham, né? E sempre alguém é muito melhor do que eu quero ser a melhor. Não tava se empenhando. Não tava me empenhando, eu não tinha energia pra me empenhar. Não tava eu não gostava de sentar lá, chegar às 8 da manhã, ficar lá a hora do almoço, não sei o quê. Aí eu não gostava. E aí eu falei assim, eu acho que esse estilo de trabalho não é pra mim. E eu tentei me entender ali. Só que nesse meio tempo, eu falei... Eu vou tentar alguma coisa que eu goste. Tanto que tem um vídeo no meu canal, no YouTube, que eu escrevi um texto, eu leio. É que eu apaguei esse texto do meu celular. Mas eu tava pegava o ônibus, né, na Raposo Tavares, ia pra Faria Lima. E aí eu pegava nesse caminho, eu escrevi um texto... tentando tirar da minha cabeça o que eu pensava. E lá eu escrevia. Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Acordar... Tá horário, ir para a agência, trabalhar e dedicar o meu tempo para uma agência ou para uma marca que não tem a ver comigo e passar esse estresse. Enfim, eu escrevi todo esse sentimento que eu tinha e, no fim, a conclusão era: eu acho que eu quero trabalhar com arte. E eu quero... E nesse tempo eu já estava flertando com a fotografia. E aí eu lembro que eu coloquei assim, eu queria postar as minas fotos, né, que eu tava já fazendo as fotos, nas redes sociais e mostrar para as pessoas o meu trabalho como artista, como fotógrafa. E aí eu cheguei nessa conclusão ali, e aí eu comecei a me dar um tempo de ter uma reservinha ali de emergência, né, que isso é muito importante antes de largar tudo. E comecei a flertar um pouco com a fotografia, então eu fazia o que eu fazia. Essa época foi bem difícil, e eu terminei um namoro nessa época, por causa da fotografia, porque eu queria focar de vez, e eu não tinha tempo para namorar, por exemplo. Então eu era bem focada, bem maluca, porque eu queria largar aquilo que eu não estava gostando mais, e queria viver de um sonho, né? Então, eu basicamente fotografava no almoço do trabalho, porque era ali perto... Era perto da Paulista, então eu consegui ir para Paulista. Às vezes eu marcava um ensaio, fazia o ensaio, corria de volta para a agência, depois eu ia para a faculdade e no fim de semana eu fotografava também. Então eu estava fazendo esse esquema de trabalhos, né? E aí eu não conseguia levar uma vida social, tive que, enfim, terminar um namoro e tudo mais nessa época. Porém, eu consegui crescer um tanto na internet, consegui divulgar meu trabalho como fotógrafa, já estava pegando alguns trabalhos e aí começou a empacar com a minha vida na agência. E foi o que eu falei, agora é o momento de me demitir. Tá certo. Então, aí foi o momento mais feliz, assim, da minha vida, um dos dias mais incríveis que eu cheguei e falei, eu quero me demitir. Ai, que maravilha. E aí foi aquilo, quero me demitir para viver do meu sonho, sabe? E claro, morando com a minha mãe ainda, me segurando. Conseguir viver do sonho, conseguir, né? exato. E aí, nessa época, eu fui criando essas oportunidades, né? Então, e aí começou... Eu lembro que nessa época, tudo começou a se misturar um pouco, essa vida de modelo e atriz também na época, porque nessa questão de criar oportunidade, eu sabia que dentro da nossa área, o networking ele é muito importante. Então, eu fui atrás de contratar fotógrafos para me fotografar, para eu entender como eles trabalhavam e chegar perto deles.
Muito Então, bem. essa foi uma ideia de, cara, eu não conheço ninguém nessa área, eu não conhecia nenhum fotógrafo. Como que eu vou chegar perto dessa galera? O único jeito é pagando para chegar perto deles. Então, eu vou contratar o trabalho de alguém. E foi aí que eu contratei o trabalho de das minhas referências, assim, que eu tinha. Ele me fotografou e ele falou assim, nossa, você tem perfil para ser modelo. E aí a gente virou amigo e tal, e ele começou a me chamar para ser modelo dos workshops dele. E aí começou, aí eu comecei a entrar em agência e tudo mais. Então foi meio que assim que eu comecei a descobrir também que eu tinha esse lado da imagem. Isso é muito bom. Ficar em frente das câmeras e atrás das Sim, câmeras. exato. Pra você sentir como que A minha vida foi assim. Eu também, criança, fiz comercial, fiz umas coisinhas criança, mas eu não curtia muito. E depois também cheguei a fazer vários comerciais devido a as produtoras que sabem aí quem eu tô falando. Tipo, fui dar carona para meus agenciados uma época aí. E aí o estúdio era perto de onde era a minha agência. Aí eu falava, gente, vem para cá que a gente vai lá, eu levo vocês aqui. É em Perdizes mesmo, a gente vai e levo. De repente eu levei eles pro teste, no fim... Chega lá a produtora, ai, você é a Nani, ai, você é ruim, vai, faz o teste também. Eu falei, não tem perfil, não sou atriz, não sou nada, pelo amor de Deus, não me coloca nessa. Ah, não, vai ter que fazer. Aí eu falava, ai, que saco. E aí fazia e pegava. Olha aí. Várias vezes. Eu fiz um comercial de Olha. McDonald's que ganhou um monte de prêmio, um monte de Caramba, coisa. que legal. E eu, no fim, eu fui levar a minha sobrinha, e no fim, quem pegou o comercial fui eu. Ela é talentosa, essa mulher. Eu fiquei toda hora lá, não, porque minha sobrinha... E no fim, quem pegou fui eu. Mas tudo, tipo, ai... Fiz lá. um Nívea Mundial, mãe da Marina Rui Barbosa. Caramba. Na época, eu era nem mãe, eu era. Era novinha, ela também. Ela estava fazendo um perfil de 9... Ela tinha 9 anos na época, fez um perfil de uma menina de 7. E eu tinha 20 e poucos anos, fiz o papel de uma mãe de 30 e tantos anos. Tipo assim, Nossa. a gente estava nessa nave. E eu fiz esse comercial, ganhou mundial. Depois eu tive legal. minha filha, eu tive em 2012, eu continuei ganhando dinheiro com esse comercial, porque era mundial de Nívea, o comercial era lindo. E fui ganhando, tipo, na época, vamos passar o orçamento? Vamos. Passa, vai, o que vocês quiserem, eu não tô nem mais... Se aprovarem, ótimo. E aprovou. Eu falei, nossa, eu licença maternidade ganhando cachê. Que maravilha. Caramba, que delícia. Aí liguei pra mãe da Marina, tudo. Ai, fechou, não sei o quê. Aí depois ela assinou um contrato com uma concorrente e nunca mais eu ganhei dinheiro. Pô, que pena. Aí até hoje ela tá chiquérrima. A gente brinca, fala que hoje a gente é irmã, não mãe e filha. E aí a gente fala. Mas é assim, são as coisas que apareceram. Mas nunca tive vontade. Sim. Agora que eu tô na frente das câmeras para poder trazer criadora de conteúdo. Isso, de conteúdo, mas nunca Sim, quis você ser tem atriz. super jeito para criar conteúdo. E eu nunca quis ser atriz, nunca. Caramba. Mas eu gostava muito de ver a galera e aquela empolgação da galera. Sim. De fazer a galera ficar feliz e ela pegar. Então, o olhar clínico de olhar, você tem talento, você... Talvez precise estudar um pouco mais. Isso veio de sempre. Caramba. Eu gosto muito, muito. É por isso. Que é o que eu acho de você. Porque você também tem esse olhar de transformar. E ainda você sendo modelo na frente, você entendeu como é que são as poses, exato. como é que é o comportamento. E você, atrás, consegue muito bem transformar aquele talento em algo que vá destacar a imagem daquela pessoa, porque você destaca a imagem da pessoa. Exato. Eu trabalho hoje, meu trabalho como fotógrafa hoje, eu sou retratista, né? E eu fotografo, enfim, tanto publicidade, hoje eu tento focar em marcas de beleza, que eu gosto muito, então, cosmético, maquiagem, enfim. E tenho o outro lado também, que eu fotografo retratos femininos, enfim, a maioria são pessoas que não modelam, e alguns modelos, assim, alguns atores também, mas a maioria são pessoas, enfim... Comuns, eu adoro. Comuns. Eu sempre fiz pesquisa, pessoa comum é o que eu acho... Pessoas comuns. Porque você tira algo que eles não sabem. Exato. E hoje em dia está muito em alta o ensaio de posicionamento de imagem, né? Que todo mundo quer... Tem que fazer as fotos. Tem que fazer as fotos do posicionamento de imagem. Exato. Eu fiz. E aí... E é difícil, né? Você tentar passar... As pessoas querem um estilo de imagem que às vezes não é o natural delas, e aí você precisa direcionar aquilo, e se você não sabe como fazer isso no seu corpo, como que você passa aquilo para uma outra pessoa? Como que você comunica esse estar? A sua imagem de uma maneira que vá agradar. Exato. Não agradar assim, porque eu quero agradar a todos, porque ninguém agrada a todos.
mas algo que é o que você quer mostrar de você. Exato. Só que você não consegue. Só que você não consegue passar. Você precisa de um profissional para isso. Exato. Para tirar essa essência e para conseguir, enfim, te posicionar ali na imagem, te direcionar, enfim. Então, essa parte de me desenvolver como modelo, né, e aprender como o meu corpo se comporta dentro de um espaço, dentro de uma foto, foi muito importante. E sempre quando eu dou nos cursos, né, eu falo para os alunos: coloca um espelho na sua frente e tenta, sabe? Entender como que funciona a posição dos ombros, o pescoço, porque na hora de passar para a pessoa que está direcionando, vai ser muito mais fácil, né, de direcionar. Isso, claro, pensando numa pessoa comum. Né? Porque um modelo e um ator hoje em dia, enfim, você só vai ali, ó, apertando o botão, você fica aqui. Eu faço sentada, assim. É verdade. Eu vou apertando aqui o botão, a pessoa só vai. E a gente já reconhece, que nem eu também fotografo, quando eu ajudou lá meu irmão, a gente fazer as fotos lá, que é para trabalhar, porque as pessoas precisam providenciar aquele material, pelo menos no básico, né? Sim. E eu vejo, as pessoas tímidas eu tenho que dar uma ajudada. Sim, mas tem outros exato. que já tem aquele e já faz. Aí já é o fotógrafo, o jeito que ele pega também. Sim, exato. A angulação, tudo é um recorte, né? A tudo é fotografia recorte. É muito um recorte de uma situação. Sempre enfim, essência, eu falo, é o teu olhar que você tem que tirar daquela pessoa que ela não sabe. Exato. E ela se reconhecer ali também. Então, sempre quando eu faço um ensaio, eu tento o máximo ter uma conversa antes também com a pessoa, sabe? Que eu acho que isso é bem importante. Então, e entendendo, porque a minha fotografia, ela tem essa parte de trazer a essência da pessoa também, mas tem muito o meu comprometimento de fazer a pessoa se sentir bem e bonita, sabe? Porque no fim, o que a pessoa quer, porque ela te contratou, é se sentir bem e bonita, sabe? A pessoa não quer contratar para se sentir feia. Não existe isso. Exatamente. Então, assim, essa conversa é sempre qual lado do rosto você prefere, o que você gosta mais em você. Então, nisso, eu vou tirando, o cabelo, a gente valoriza esse cabelo. Então, tem um lado do rosto que você prefere, porque aí elas falam, esse lado aqui, porque a minha maçã do rosto é mais definida. E aí você vai puxando esses lados. Isso na parte assim, das mulheres, das né? mulheres, exato. E Principalmente. os homens, só as mulheres são as mais assim. Os homens, não sei, vê aí. E aí, é claro, o fotógrafo enxerga beleza em todos os ângulos, porque a gente, enfim, quem se sente... Quem tem essas, né, enfim, enxerga imperfeições é a própria pessoa. Eu tento trazer um outro lado, para, claro, que a pessoa tente se ver por um olhar diferente também, que é o meu olhar, mas, no fim, a minha responsabilidade e meu comprometimento também com as minhas clientes, os clientes e os homens também, é fazer com que eles se sintam bem, sabe? E saiam de um ensaio, enfim, bem posicionados, enfim, com boas imagens, porque eu sei que é o que basicamente todo mundo quer hoje. E tem uma coisa muito importante também, que eu sempre gosto de ressaltar, é que eu tenho um trabalho que... Eu sou artista, mas eu também falo que eu sou empreendedora. Então, assim, o meu trabalho, por mais que eu vou vender a minha arte, eu não estou ali só para falar, você precisa, enfim... se aceitar, porque tem muito essa coisa do se aceite, do faça as fotos e mostre sua essência, e tem essa questão também, mas tem pessoas que não querem, elas só querem se sentir realmente bem, e às vezes tem cliente que fala, por favor, arruma meu nariz um pouquinho no Photoshop, dá um negocinho aqui na minha barriga no Photoshop, e aí eu não vou trazer todo esse papo de se aceite, porque eu não vou conseguir naquele momento, com aquela única foto, aí não dá pra você mudar ser psicóloga, a imagem, né? exato. Aí já é cada então, no meu trabalho tem muito essa questão de qual que é, enfim, realmente essa entrega que eu estou fazendo para o meu cliente. Eu quero que ele se sinta bem e que, enfim, de alguma forma, com as ferramentas que eu tenho, eu ensino muito Photoshop também, enfim. Claro, nada muito absurdo, né? Mas dentro do que nem possível. Quando eu recebo material que a pessoa manda aquelas coisas, eu falo assim, dentro por favor, do possível, sem filtro, sem Photoshop. Não tem nada. Não tem nada, tá só... Aquela cara, assim, que não tem poros, exato. né? Que a gente brinca. Eu falo, gente, não tem poros. Atores... não tem Photoshop, imagina. Atores é um outro... É um outro segmento. Não pode, a gente não pode ter muita... nada de efeito. Tem que ser quanto mais natural, melhor. Exato. Mostrar ali. Total. E aí, e pensar que... Qual que é realmente o segmento que você trabalha, né? Enfim, qual que é o segmento que você quer, enfim, desenvolver esse trabalho. Então...
enfim, falando um pouco mais sobre essa questão do empreendedorismo mesmo como fotógrafa, enfim, às vezes a gente precisa ter esse lado também artista, mas ter o lado, o que eu quero vender, sabe? Qual que é o meu nicho? Por exemplo, os atores, né? Eu tenho muitos fotógrafos que fazem fotografia de atores e é um mercado super aquecido, né, hoje em dia, porque o ator está toda hora fazendo material, enfim, modelo também. E existem outros segmentos como de posicionamento de imagem, enfim. Então, além de ser artista e querer fazer também essa questão da arte, eu foco muito também em como eu posso, enfim, ganhar dinheiro de fato, sabe? Porque, voltando ao assunto do começo, é muito difícil ser artista e unir a grana junto, né? Enfim, em todas as áreas da arte, principalmente aqui no Brasil. E você foi conquistando o seu público digital pela sua arte, pelo que você estava publicando e as pessoas se identificando e gostando daquilo, exato. entendeu? Então, algo genuíno, algo que as pessoas se identifiquem. Eu vejo que as pessoas elogiam, falam. Isso é muito importante, ter esse feedback de todo mundo e ajuda muito o seu trabalho. Sim. Você dando aula, eu achei o máximo, você ensinando outras pessoas que você... Dá para perceber que são pessoas mais velhas que você. Sim, também, exato. Eu vejo o digital hoje como uma grande ajuda para quem quer começar em qualquer área, assim. Exatamente. Antigamente não tinha muito como a gente se mostrar e se vender além de, enfim, meios mais físicos, né? Mas a internet foi uma ajuda muito grande. E engraçado que eu viralizei bastante como fotógrafa, mas, na verdade, foi como modelo também, usando a minha imagem. Porque como eu usei uma estratégia assim, no começo da pandemia, eu sempre pensei em me diferenciar. Porque eu sabia que se eu fosse mais uma criando conteúdo, eu não faria diferença e ninguém ia me notar. Então, eu sempre pensei em caminhos do que eu poderia fazer de diferente dentro desse mercado cheio de gente, para que eu pudesse minimamente me destacar. Então, eu não sei se você lembra de uma fase que eu tinha um cabelo loiro, bem branco. Foi essa fase que eu te chamei. Porque então, parecia Mary Monroe. Sim, então, esse cabelo foi que me uma chamou estratégia. A atenção. Porque foi uma estratégia para chamar a atenção. E então, chamou. Exato. Foi assim que eu te conheci. Exatamente. Então, o cabelo foi como eu posso me destacar de outros fotógrafos, outras pessoas que estão hoje criando conteúdo. Vou pensar várias coisas. Primeira coisa, vou pensar na minha imagem, um cabelo diferente. E aí eu já pensei, eu vou ficar loira, mas não vou ficar pouco loira. Eu vou platinar esse cabelo. Vou detonar esse cabelo, que ficou bem detonado, cresce, inclusive. corta e tá tudo bem. Tudo certo. E foi uma ótima estratégia de imagem. Tanto que até hoje algumas pessoas me chamam de a fotógrafa do cabelo do branco, né? Cabelo branco. E sendo que meu cabelo tá natural já, enfim. Mas foi uma coisa que pegou, assim. E porque chama muita atenção, né? Você tá gravando um vídeo ali, caraca, uma fotógrafa e aí o cabelo branco. Aí você chama atenção e a pessoa já te prende. Ela tem mais cara de modelo do que fotógrafa, né? Cada pessoa fala, não é? E aí é engraçado, fica aquela coisa... pegando isso, durante a pandemia não tinha como fotografar ninguém. E aí eu falei, eu tenho uma cara que talvez funcione, umas fotinhas. Talvez, né? Eu vou pegar um tripé e vou começar a criar fotos minhas. E aí eu estourei, assim, com vários vídeos no TikTok e no Instagram fazendo autorretrato. Então as pessoas... Porque eu fazia autorretratos bem diferentes, assim, eu colocava... E você foi procurar... Desculpa até te interromper, para não sair o que eu queria perguntar. Não, tranquilo. E você foi procurar, tipo, tripé? Como é que foi isso? Você falou assim, pô, pra eu colocar, eu vou estar sozinha, tô na pandemia, não tenho ninguém para me ajudar. Teu pai e tua mãe, óbvio que não tem como. Eu sei como é que é. Então, como é que você fez? Você falou, vou pesquisar. Você entrou em quê? Em algum site de alguma coisa? Falou, eu vou pegar aquele tripé X, porque eu sei se eu colocar ele assim, com a luz Y, vai dar tudo certo. Onde foi essa busca? Então, na verdade, como eu já tinha esse conhecimento de fotografia, né? O que eu sabia? Eu sabia que tinha um aplicativo no celular que se chama Canon Connect, a minha câmera da Canon. E se você conectar o aplicativo ao seu celular, você consegue controlar a câmera pelo seu celular. Então, independente de onde minha câmera estiver aqui, eu consigo clicar ela pelo meu celular e mudar as configurações. Então, a partir daí, eu já sabia que qualquer canto que minha câmera tivesse, eu conseguiria me fotografar através do meu celular pela câmera. Então, a partir daí, eu só precisaria de um tripé para posicionar ela, entendeu? Então, eu peguei, enfim, comprei um tripé na internet, era um desses tripés do Mercado Livre mesmo, bem baratinho,
não custa nem R$ 150, mais esse aplicativo do celular, que é o Canon Connect. E aí eu colocava a câmera, enfim, paradinha, né, no tripé, e fazia um cenário atrás. Então, é engraçado que, como eu morava ainda na comunidade com a minha mãe, né? Era um cenário, gente. E era o bloco todo feio, sem reboco. Ah, mas aí ficou fashion. Era aquela coisa. Mas aí tudo Nossa é o jeito que você Senhora, mostra, exato, eu falo. Tudo exatamente. é o jeito que você mostra. E era assim, e era o varal. Faz coloca o preto e branco, aí Exato. dá aquele estilo, né? Era o Tudo na varal. Itália, com aquelas roupas. Gente, for Tem no que ser Instagram e descer criativa. até o fim, tem. Aí tem o varal, que eu jogava uns negócios no varal, eu botava uns tecidos... Ai, foi. E botava uns tecidos no varal, e aí fazia as fotos. E aí eu comprava algumas coisinhas no Mercado Livre para tentar fazer algo mais criativo. E aí eu comecei a viralizar com esses autorretratos criativos. Então, claro, a minha imagem ajudou também, né? Enfim, e unindo isso à criatividade e à questão do autorretrato. E aí eu comecei a movimentar muito, foi aí que eu cresci muito, assim. Eu acho que grande parte do meu crescimento vem desses autorretratos criativos. Só que você foi atrás, você Só pesquisou, que- mesmo não exato. morando numa casa maravilhosa, com Exatamente. cheio de lugares lindos para ser Sim, fotografado, exato. você criou a sua oportunidade. Eu criei É minha oportunidade. referente isso que eu estou falando. Porque os Exato. talentos, falam, o que eu faço? Crie, Exato. pensa, raciocina, estuda, lê, pesquise. Não fica alguém precisa me indicar e alguém precisa, aqui, a fórmula do sucesso. não tem. existe. Exato, não tem. Não existe. É você realmente testar, até você encontrar alguma coisa e acertar, sabe? Então é muito teste, é muita coisa, enfim. E é aquilo, e é estar sempre em movimento. E é movimentar e movimentar até que uma hora alguma coisa vai dar muito certo, sabe? E descobrindo também o que você gosta. Porque por mais que demorou todo esse processo, eu contando aqui parece que foi super rápido, porque ela criou um vídeo lá e estourou. Não foi. Foi um mega processo, tudo isso. Foi leve esse processo porque eu gostava muito, eu me divertia no processo, sabe? Então não era uma coisa pesada pra mim, é uma coisa que eu amo fazer. Então, assim, descobrir também essa paixão, né, ela é importante. Tem gente que já vi gente que não consegue descobrir, mas minimamente uma coisa que você goste de fazer, sabe? Não precisa ser uma paixão louca. Eu falo que eu sou meio louca por fotografia. Por exemplo, você tá aqui na minha frente, eu fico olhando o seu rosto e vendo a luz, né? Vendo não sei se é um Socane que tá ali, te iluminando. Aí fico vendo a luz de cima, já olhei todas as luzes que estão aqui te iluminando, já Mas sei aí o set. todos os fotógrafos já fazem isso. A Então, câmera, isso é normal. As Todos vêm aqui. posições, então já assim. E aí enfim, e aí eu sou muito. No começo da fotografia também era assim, eu ficava muito obcecada. Mas é aquilo, é você continuar sempre tentando, enfim, estando em movimento para que as coisas aconteçam e não tem fórmula mágica, não tem nada, né? É realmente esse movimento e eu acho que cada um escreve a própria história de acordo com os testes, enfim, não tem como. A Ká fez isso e deu certo, eu vou lá copiar e vai dar certo pra mim. Não tem, né? É você se inspirar na força que a outra pessoa teve e falar, caraca, eu também consigo. Mas, assim, construir sua própria história de acordo com, enfim, com as suas vontades e sempre priorizando aquilo que você gosta. Que maravilha, que papo gostoso, que eu queria ficar aqui horas e horas. Que você tão jovem, tão talentosa, com tanta história boa para contar, que deve ter diversas. Obrigada. E eu queria ficar mais tempo, mas já chegamos ao fim. Você acredita? Nossa, foi muito rápido. É muito rápido. Parece que eu sentei agora aqui. Você vê como é que pela é? porta agora. E aí eu falava para as pessoas, a gente pode ficar mais. Não, porque não assistem isso, aquilo, tem que ficar um certo período. Não, é super rápido. Mas você vê, é isso. É um papinho e... Mas depois a gente vai voltar, Com creio que certeza. você volte aqui com Com mais certeza. histórias, Sim. porque foi esse o intuito de eu te chamar para despertar isso para o talento, para todos os talentos em geral. Aqui é muito focado para o audiovisual, né? Sim. Mas também para os talentos que queiram ser descobertos de uma certa forma nessa área do audiovisual e os talentos artísticos, Total. né? Que aqui nos assistem e espero também que os seus seguidores nos assistam também. Sim, com certeza estarão. E dá like aqui. Deixa o like, hein, galera. Engaja muito. Fala. Engaja muito, deixa o like, se inscreve no canal também e compartilha esse vídeo, viu? Ah lá, eu prefiro ela falando. Você acredita que eu tento falar umas coisinhas assim? Eu fico falando, eu vou falar isso, aquilo, mas eu falo, gente,
Vocês já sabem, eu tenho que ficar falando Sabem. toda hora. Mas tem que falar, sabia? Porque quando eu tem assisto que algum falar, vídeo, gente. eu sempre esqueço de dar o like. Quando a pessoa fala, eu falo, putz, é o like. E aí eu dou o like, sabia? Pelo menos comigo é assim. Eu esqueço de dar o like no vídeo. Quando a pessoa fala, eu dou. Então, gente, é isso. É Tem porque que tem que falar. dar o like e também é importante fazer algum comentário. Sim, tem que comentar. Deixa um comentário, alguma coisa, uma parte que você gostou, alguma dúvida que a gente vai responder, né? A Nani Por favor. vai achar alguma coisinha aí. E Vou quem responder quiser também, tudo. né? Ir nas redes sociais. @Karina Martins, me segue lá. Vou colocar já aqui no final do vídeo, a gente já coloca o Isso seu arroba mesmo. aqui, óbvio. Obviamente. Ela vai compartilhar com tudo. Tudo. Agora vocês vão entender como é que é essa jovem linda, talentosa. Muito obrigada. E tudo é possível. Total. Tudo é possível. E Essa é a frase. Ficou alguma pergunta, algo que você queria falar e eu não te perguntei? Ou... não, eu acho que eu consegui falar tudo. Só a minha grande admiração por você mesmo e muito feliz por estar aqui. Que chique, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu admiro o seu trabalho, sendo tão jovem, tão linda. E é Obrigada. isso que eu gosto disso, de pessoas que brilham e que mostram o talento. Então, muito obrigada por estarem assistindo esse vídeo. Compartilhe, já falamos, sininho aqui, tudo aí. Vocês já sabem, né? Até o próximo vídeo.